Bora lá, Atlético Paranaense e Corinthians, já sabe, né? Deixa o palpite do placar aqui nos comentários, se você acertar, nós te mencionamos aqui no próximo vídeo. O Timão que ganhou novidades pro jogo, o Memphis viajou, o Garro também, você pouparia eles já pensando no derby ou você usaria o que o Dorival tem de melhor? Comenta aí, deixa sua opinião nos comentários. Tem jogadores se despedindo do Timão, cobertura completa aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal, então curta o vídeo, se inscreva aqui no canal. Tem mais enrolação, bora acompanhar as últimas notícias do Corinthians. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde, é isso, hoje é dia de Coringão, aqui na tela da Globo, Atlético Paranaense e Corinthians, 9h30 da noite, aqui na tela da Globo. Vamos começar aqui falando ao vivo lá de Curitiba, Plácido Berci está lá no palco, tá coberto aí o estádio, Plácido, boa tarde, traga as informações do Corinthians e do Atlético pra gente. Fala Fred, boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente no GE, tá coberto sim, de vez em quando vem um pouquinho de água, ele cobre, né, da chuva, só que passa um pouquinho, tem chovido aqui em Curitiba nos últimos dias e a gente está hospedado no hotel do Corinthians e a festa foi muito grande ontem à noite, por volta de 6 da tarde já tinha torcedores do Corinthians chegando ali no hotel, a delegação foi chegar só às 10 da noite, então 4 horas de espera e foi uma festa rara até de se ver, porque na chegada alguns jogadores foram bastante celebrados, Hugo Souza, convocado pela seleção brasileira, Guinegão, Romero, Garro e o Memphis Depay. E esses últimos três que eu falei, o Romero, o Garro e o Memphis, foram até a galera, aproximadamente 150 torcedores estavam lá. E aí eles ficaram um tempão ali, tirando fotos, autografando camisetas. O Romero, por exemplo, ficou mais de meia hora. E o Memphis Depay também deu bastante atenção, foi uma surpresa nessa viagem, era dúvida, né? E não só se recuperou de lesão, como veio aqui e foi muito atencioso para a alegria desses pacienciosos torcedores corintianos que ficaram 4 horas lá aguardando. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse confronto, Fred. Em Curitiba, não é difícil achar corintianos. Eles estão em tudo que é lugar. Na rua, na academia, no parque, todo lugar sempre tem. Aqui em Curitiba, o Corinthians joga em casa, né? É a maior torcida do estado, segundo a Paraná Pesquisas de 2012. Esses dados não foram atualizados, mas é difícil de serem contestados. No elenco do Corinthians, o único paranaense é o lateral direito Mateuzinho. Nasceu em Londrina e adivinha, corintiano desde criança. Como Londrina fica ali 1 hora e meia da divisa de São Paulo, então tem muito torcedor do estado de São Paulo. Tenho certeza que lá em Curitiba vai estar lotado de torcedor corintiano. O Corinthians não joga no Paraná desde junho de 2024. O pessoal tá com saudade. Time todo desfalcado, aí eu falei, o ingresso vai estar caro, o que a gente faz? Final de mês, assim, a venda só no Pix. É Corinthians, tem que fazer. O estádio do Atlético vai receber mais torcedores visitantes do que o de costume. Mais do que o dobro, para vocês terem uma ideia. De 1.500, o número foi para 4.000 lugares destinados aos corintianos. E mesmo assim, a torcida do Corinthians sofreu para garantir um ingresso. A saga foi dura, desde as 8 horas da manhã, acessando computador, celular, em várias plataformas aí. Infelizmente não deu, né? Eu entrei na fila 49 mil. Dezenas de milhares de corintianos ficaram na fila virtual. Quando eu entrei, já estava em 80 mil, o lugar da fila, né? Aí minha amiga estava na casa dos 1.000, então a gente conseguiu. A Gabriela já viu o Corinthians jogar no Paraná, mas como infiltrada em torcidas rivais. Hoje vai ser a primeira vez dela no setor visitante. E a curitibana tem uma teoria. Muita gente vai fazer o que ela já fez. E eu acredito que vai ter bastante corintiano na torcida rival também, então... Ouvi dizer que alguns setores ali do Atlético Paranaense aí estarão com muitos corintianos, né? Vai, Corinthians! Vou mostrar o chaveamento agora da Copa do Brasil. Ó, aqui o Corinthians e Atlético Paranaense, né, o jogo que a gente tá falando, deste lado aqui já tá definido, né, que vai pegar o vencedor entre Atlético Mineiro ou Cruzeiro, baita clássico. E tem clássico aqui também do outro lado, Botafogo e Vasco, e Fluminense e Bahia também. Plácido Berci, voltando lá na Arena do Furacão. Vamos falar do Furacão, Plácido. O ano tá meio esquisito, né, a situação tá meio complicada do Atlético, não é verdade?
Tá esquisito mesmo, viu, Fred? Para vocês terem uma ideia, dos últimos 6 jogos aqui em casa, só uma vitória, aquele jogo contra o São Paulo nas oitavas de final na Copa do Brasil. Na Série B, o time vem de vitória, venceu o CRB fora de casa por 1-0, mas faz uma campanha bastante mediana, 30 pontos, 6 pontos de distância do Z4, o grupo de acesso para a primeira divisão, só que 6 pontos também do Z4. Então até o risco de rebaixamento para a Série C existe. O técnico Odair Hellmann está bastante pressionado, ele que é conhecido do futebol paulista, comandou o Santos já, e o time também tem um jogador que jogou no Corinthians, a torcida se lembra bem, o Speed Mendonça, campeão brasileiro em 2015, vai ser titular hoje à noite. Ele mesmo, vou até pedir licença, Plácido, para eu colocar uma tela aqui, ó. Boa notícia pro torcedor corintiano, porque o retrospecto jogando lá na Arena, né, na casa do Atlético, é positivo pro Corinthians. Então são 28 jogos, 11 vitórias do Corinthians, 7 empates e 10 derrotas. Agora eu quero saber do Memphis. Ele chegou com muitos flashes, muitos autógrafos. Será que ele joga hoje, Plácido? Memphis Depay deve começar no banco, viu, Fred? Ele voltou a treinar com bola na sexta-feira passada, está recuperado da lesão na coxa direita, só que não está 100% fisicamente, então provavelmente o Dorival Júnior vai colocar em campo como titulares no ataque o Kaique e o Guinegão, e aí o Memphis entraria durante a partida. A única mudança em relação ao time que venceu o Vasco no fim de semana lá no Rio de Janeiro deve ser a entrada do Garro no meio-campo na vaga do Ranieri. O Ranieri está suspenso pelo 3º amarelo, o Garro entra e aí o restante do meio de campo o mesmo do último fim de semana, com o Maicon, Charles e o Breno Bidon ali completando a trinca de volantes, mas Memphis Depay deve entrar só no segundo tempo. Guinegão disputou 7 jogos pelo profissional do Corinthians, mas foram os últimos 2 que fizeram o mundo do futebol olhar de um jeito diferente para ele. Contra o Bahia, marcou pela primeira vez. Diante do Vasco, mais uma bola na rede. E assim, o garoto vai colhendo os frutos. Uma proposta de extensão do contrato, que termina em 2027, já está na mão dos seus empresários. Eu acho que é um garoto que vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma condição importante que nós não tínhamos, uma característica um pouco diferente principalmente do Yuri, que ocupa a função. Ele é um moleque que tem um futuro brilhante e eu vou fazer de tudo para ajudar ele, para que ele possa crescer e fazer o nome dele crescer cada vez mais. E enquanto a gente espera as primeiras palavras do Guinegão, talvez em uma zona mista, ele segue como titular, muito provavelmente ao lado do Kaique, no jogo de logo mais contra o Atlético Paranaense, estreia do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo em Curitiba. Memphis, recuperado de lesão na coxa, treinou ontem sem restrições, mas como o jogo será em gramado sintético, provavelmente comece no banco. O Timão menos pressionado depois de quebrar uma sequência de 6 jogos sem ganhar no Brasileiro ao bater o Vasco. Futebol não acredita em favorito, acho que a gente tem a nossa responsabilidade, que nós sabemos qual é. Mas vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da capacidade que o Atlético tem dentro de casa. O próximo jogo é importante, o próximo jogo é um jogo da Copa do Brasil, que nós queremos passar de fase. A gente sabe que a prioridade é a Série B, então se tiver algum jogador na dúvida de tomar uma decisão para escalá-lo, fisicamente, fisiologicamente não recuperou, aí é uma outra situação. Estando todos, segunda, terça-feira, 100%, aí a decisão é técnica, é de estratégia, é de outra situação. Rodrigo Garro, que começou no banco diante do Vasco para poupar o joelho em meio à sequência de jogos, deve ser titular no Paraná. Possivelmente, ocupe a vaga do suspenso Ranieri. Assim, um provável Corinthians pode jogar com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidot. Maicon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Kaique ou Memphis e Guinegão. Independente do momento que esteja vivendo, é uma grande equipe, é um clube grande, então a gente tem que respeitar da melhor forma. Porém, a gente trabalhou muito forte, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer dentro do campo. Com dores, está fora. Assim, nós poderemos ver o rubro-negro logo mais com Santos no gol, Benavides ou Madison, Beleze, Arthur Dias e Léo Derick, Diogo Riquelme, Patrick e Zapelli, Mendonça, Luiz Fernando ou Allan Kardec e Viveiros.
Dorival Júnior. Aos 63 anos, são mais de 40 dedicados ao futebol, mais de 20 anos como treinador, 13 títulos na prateleira, ele sabe ganhar. E quando o assunto é Copa do Brasil, o currículo pesa ainda mais. 3 conquistas na carreira, a mesma marca do Timão, que também já levantou o troféu 3 vezes. Agora essas duas forças se encontram. Juntos, Dorival e Corinthians somam 6 taças na Copa do Brasil e estão prontos para escrever mais um capítulo dessa história. Foi no Santos, em 2010, que Dorival viveu um dos seus trabalhos mais memoráveis. Com Neymar e Ganso comandando o ataque, o time da Vila Belmiro não tomou conhecimento dos adversários. 39 gols em apenas 11 jogos. Na decisão, superou o Vitória e conquistou a primeira Copa do Brasil da carreira de Dorival. Eu fico feliz de ter, em termos de Copa do Brasil, alguns números interessantes. O Santos de 2010 foi a equipe que mais fez gols em uma edição de Copa do Brasil e talvez dificilmente alguma equipe atinja os números que nós tivemos naquele momento. Se não me falha a memória, 39 gols. Eu tenho um percentual de vitórias interessante, talvez o treinador com não o maior número de vitórias, mas percentualmente, somado todos os jogos, eu tenho a maior equivalência entre resultados positivos e 4 finais dessa competição. Se Dorival construiu uma trajetória vitoriosa na Copa do Brasil, o Corinthians também sabe bem o que é levantar esse troféu. Essa relação começou lá atrás, em 1995, quando o Timão colocou a primeira taça da competição na prateleira. Foi uma campanha perfeita. 10 jogos, 8 vitórias e só 2 empates. E não foi contra qualquer adversário. Do outro lado, um Grêmio poderoso, comandado por Luiz Felipe Scolari. Um time que tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil em 94 e que semanas depois seria campeão da Libertadores. É campeão dos campeões! Glória a Deus, Jesus é tremendo! Aquela conquista teve um peso especial. Era só o 3º título nacional da história do Corinthians. Antes dele, só o Brasileirão de 1990, com Neto como protagonista, e a Supercopa do Brasil em 91, com o camisa 10 marcando o gol do título contra o Flamengo. E o destino tratou de colocar essas histórias frente a frente anos depois. Em 2022, lá estava o Corinthians na final, mas do outro lado estava Dorival, comandando um Flamengo avassalador. Com Pedro e Gabigol no ataque, um time que encaixou de vez, o rubro-negro emendou uma longa série invicta. Na 3ª passagem pelo clube, Dorival levantou a taça que faltava para a geração de 2019, aquela que nem Jorge Jesus conseguiu conquistar. Mas se o Corinthians parou no vice em 2022, na história da Copa do Brasil, ele também sabe o que é voltar mais forte e levantar a taça. Foi assim em 2002, quando o Timão conquistou o bicampeonato da competição. O Corinthians desbancou o Brasiliense na decisão por 3-2 no agregado e levou seu 2º troféu para o Parque São Jorge. 7 anos depois viria a consagração com um time histórico. Em 2009, o Alvinegro conquistou a 3ª Copa da sua história e com o protagonista à altura do feito, Ronaldo Fenômeno. Olha só o Ronaldo, é boa a bola, ele olha para a área, ajeitou o Ronaldo, bateu! O Corinthians é dele, é do Ronaldo! O Corinthians alcançou o tricampeonato em 2009. Anos depois, seria a vez de Dorival conquistar sua 3ª taça. Em 2023, apenas um ano após deixar o Flamengo. Por ironia do destino, reencontrou o ex-clube na final, mas dessa vez à frente do São Paulo. E fez história, conquistou a inédita Copa do Brasil do Tricolor. Ah, o futebol! E pensar que um dia disseram que Dorival Júnior vivia só de sorte. Não, eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento,
chegando em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. É muita sorte. Agora essa tal sorte vai vestir o manto alvinegro. Juntos somam 6 taças e o objetivo, é claro, buscar o tetracampeonato. Nós vamos ganhar na bola. A nossa passagem é na bola. Ok? Tranquilidade para jogar. Fiquem tranquilos, nós vamos passar, moçada! Fala, fiel, o Corinthians que enfrenta hoje lá em Curitiba o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Você iria com o que o Dorival tem de melhor? Usaria o Memphis só meio tempo ou não? Eu acho que o Memphis viajou com certeza para jogar. Acredito que ele vai jogar até visando a data FIFA, né? Que é chamar a atenção do treinador lá da Holanda, o Koleman, para ser convocado para a seleção holandesa, né? E aí tá a imagem dos jogadores que chegaram lá, né? Mas deixa sua opinião aqui se você iria com força máxima, como você tem de melhor, ou você usaria o Guinegão e o Kaique, né? Que estão representando aí, estão pegando já uma certa casca no Corinthians, né? Principalmente o Guinegão vem crescendo muito de rendimento. Esse aqui é o provável time que o Corinthians vai enfrentar hoje. Provável, hein, pessoal? A escalação oficial só sai momentos antes do jogo. Então o Corinthians vai com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, a dupla de zaga Ramalho e Gustavo Henrique e o Biduzinho na lateral esquerda. Já estão pedindo o Biduzinho na seleção brasileira, bicho. Você acredita nisso? Não é eu que tô falando não, tá? Eu já vi alguns jornalistas aqui falando, você convocaria o Biduzinho? Mas vamos lá, comenta aí. O Maicon como primeiro volante, Charles Breno Bidon fazendo ali o meio de campo, né? A segunda volância, Rodrigo Garro para armar e munir o ataque, feito por Kaique e Guinegão. Acho que o Memphis Depay vem no segundo tempo ali, com certeza, ou começa jogando até para surpreender, mas eu acredito que o Corinthians tem que levar muito a sério esse jogo, porque o Corinthians ama dificultar jogos fáceis, principalmente cometido como titular. A informação é que o Atlético Paranaense vem com um time em reserva, porque eles estão visando a Série B, até por conta que não pode cair para a Série C, eles estão flertando lá com a zona de rebaixamento da Série B, apenas 6 pontos da zona de rebaixamento. Então eles vão priorizar lá o campeonato da Série B e vem com um time misto, o que deixa o Corinthians com mais favorecimento ainda para a partida, mas é um tipo de jogo que o Corinthians ama fazer missão de vida para esses joguinhos, né? Tanto que o Corinthians elimina o Palmeiras nas oitavas de final, vai para a Juventude e toma um vareio lá em Juventude, né? E aí revoltou a fiel torcida. O Corinthians entrar com mentalidade, né? Somos favoritos, em cima do salto, o Corinthians vai tomar dificuldade lá hoje, cara. Então é isso. A informação que o Luiz Fabiani, setorista do Corinthians, trouxe aqui, que o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do goleiro Matheus Donelli. Você liberaria o Donelli? Você acha que já deu? Eu acho que o Corinthians precisa de um goleiro melhor para reserva ali. O Donelli, quando entra, infelizmente, não passa a segurança que dá para ele continuar ali como, né, um reserva à altura não de Hugo Souza, mas à altura, né, um reserva à altura que o Corinthians precisa. O Corinthians não deve impor muitos empecilhos para liberar o jovem que está fora dos planos de Dorival Júnior. Isso é verdade. E para finalizar o vídeo de hoje aqui, uma resenha, né? O Corinthians é o único time do Brasil com 3 casas, tem que respeitar. São Januário, que é a casa do Vasco, Allianz Parque e a Neoquímica Arena. Mas é isso, pessoal. Atlético Paranaense e Corinthians, comenta aí o placar, se inscreve no canal, curta aí o vídeo. Logo eu volto com mais notícias do nosso Coringão. Valeu!